Olá, amigos e amigas, que o Senhor Jesus vos abençoe e que Ele vos guarde e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 4 de maio, a lição 6, ela tem como título O Ano de 1844. O título da lição de hoje está relacionada com a visão do profeta Daniel, que ele fala no capítulo 8, versículo 14, que ele nos diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E este ano de 1844, ele se dá justamente no fim desses 2.300 anos e inicia-se o juízo investigativo e inicia-se também a purificação do santuário celestial. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 16, e também no Levítico, capítulo 23, versículos de 26 até 29. E para nós assim enxergarmos assim o que o santuário, porque o santuário precisava ser purificado, e a pergunta de muitos, mas por que o santuário tem que ser purificado no céu? Bom, justamente porque os pecados eles eram transferidos para o santuário, que eram feitas pelas ofertas diariamente, antigamente quando existia o santuário terrestre, quando ali o pecador ele levava um cordeiro sem manchas, e sobre a cabeça do cordeiro o pecador confessava seus pecados, e esse cordeiro era imolado e era jogado para dentro do santuário os detritos, e em uma certa época o sumo sacerdote ia lá e limpava o santuário. E com a finalização desse santuário terrestre, porque aquele cordeiro ele apontava para Jesus no futuro, que ele ia morrer por nossos pecados, e ele sim é o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daquele momento o santuário terrestre não existiu mais, até por sinal ele foi destruído, quando Daniel está aqui na Babilônia, ele está exilado, o santuário já não existia mais, no tabernáculo não existia mais. O povo de Israel estava escravo lá, e ali que ele deu essa visão. E essas ofertas elas são feitas assim diariamente, para as pessoas pedirem perdão pelos seus pecados. E no dia da expiação, que era no 10º dia, no sétimo mês do calendário dos judeus, o sumo sacerdote ele removia os pecados do santuário e mandava bem para longe, depositando os pecados sobre um bode chamado Azazel. E depois, com a extinção do santuário terrestre e após a morte de Cristo, o verdadeiro cordeiro, os pecados da humanidade, começou a ser enviado para o santuário celestial. E é por isso que ele necessitava de ser purificado. E ali em Levíticos 23, versículos 26 a 29, o que nós vemos é que toda a corte celestial, quando se terminaram as 2.300 tardes e manhãs, ali no ano de 1844, toda essa corte celestial se transferiu do lugar santo para o Santíssimo, e Daniel menciona isso no capítulo 7, 9 e 10. E ali Jesus entra no lugar santíssimo diante de Deus como o verdadeiro sumo sacerdote, e ali ele está diante do Pai na sala de julgamento, que fala lá em Daniel 7, Daniel 7:13, para apagar os pecados que estão registrados nos livros,
porque cada pecado nosso, ele é registrado no livro no céu. E é esse momento que Jesus está lá, o sumo sacerdote, para fazer isto, né? E fazer uma limpeza do santuário. E para a gente explicar assim melhor e mais detalhado, porque tem muitas pessoas que desconhecem, mas o que quer dizer assim, quando diz lá 2000 tardes e manhãs, né? Bom, o que quer dizer essas tardes e manhãs? Porque na realidade são 2300 anos, né? Porque em profecia, um dia, quer dizer, se equivale a um ano. E então vamos falar sobre o que quer dizer essas tardes e manhãs. O que quer dizer um dia. Por que fala tarde e por que fala manhã? Bom, então nós vamos na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 5, que lá fala, quando Deus fez a criação do mundo, Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E lá diz ela, houve tarde e manhã do primeiro dia. Você entendeu? Então um dia, ele é composto de tarde e manhã. Então que nós vemos que um dia começa ao pôr do sol. E não na meia-noite, como é acostumado o ser humano, que houve uma mudança através do próprio homem, né? Onde nós estamos acostumados que meia-noite muda o dia. Na realidade é no pôr do sol que muda-se o dia. E Deus menciona assim na criação do mundo, porque ali se torna um dia perfeito e completo, né? Tardes e manhãs. É uma tarde e uma manhã, ou seja, 24 horas. E assim, quando Daniel fala que 2300 dias completos, o santuário seria purificado. E por isso, para nós compreendermos, né, as profecias, é preciso conhecer bem o Velho Testamento, para saber desses detalhes, né? Principalmente buscar respostas, né, do livro de Apocalipse, que eles estão justamente no Antigo Testamento, onde está, afinal, a história do mundo todo se inicia-se no Antigo Testamento. E começa com Gênesis, né, o livro de Gênesis. E aqui em Daniel capítulo 8, versículo 14, esses 2300 dias, eles são simbólicos, pois um dia profético equivale a um ano, ou seja, aqui está falando de 2300 anos. Bom saber, né, quando iniciou as 2300 anos, para nós sabermos isso, que iniciou-se também as 70 semanas que fala nesse livro, e que isso aconteceu depois do decreto dado pelo rei Artaxerxes da Pérsia, no ano de 457 a.C., que deu uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que é marcado no livro de Esdras, no capítulo 7, versículos 7 e 11, e Esdras capítulo 7, versículos 21 e 22, que foi profetizado tudo isso por Daniel no capítulo 9, versículo 25. E assim nós partimos assim de 2300 anos, e a partir de 457, chegamos ao ano da purificação do santuário. Então, se nós subtrairmos 2300 menos 457, isso dará 1843 depois de Cristo. Daí você pergunta a mim, mas como não é 1844? Bom, eu alerto porque o ano zero, ele não existe. Onde nós pulamos a contagem já começa no primeiro ano, ou seja, 1844, por isso que dá 1844. E existe uma outra forma de nós chegarmos, né, até o ano de 1844, quando se inicia a purificação do santuário celestial e começa o início, né, do juízo investigativo, onde as 70 semanas elas foram separadas do tempo maior de 2300 tardes e manhãs, sendo os primeiros 490 anos dos 2300 anos, né? Onde os 490 anos eles vão até o ano 34 depois de Cristo, né?
com o apedrejamento de Estevão, e também começou a perseguição, iniciou-se, né, a perseguição dos cristãos pelos judeus. E como vimos, né, aos 490 anos, foi separado dos 2.300 anos, principalmente e justamente para os judeus, e assim sobraram 1.810 anos, que começou justamente no ano 34 depois de Cristo. Então é só somar 1.810 mais 34, que nos levará ao ano de 1844. E assim começa a purificação do santuário. Lembrando, né, que esses 490 anos é aquilo que é mencionado, né, por Daniel. Lembrando que o período profético de 2.300 anos e as 70 semanas, né, eles começaram juntos, né, conforme o decreto do rei Artaxerxes da Pérsia, que eu falei lá em Esdras, no capítulo 7, versículo 7, e Esdras, capítulo 7, versículo 21. E tudo com a visão que Daniel obteve, né, em Daniel 9, Daniel capítulo 9, versículo 25, que o anjo diz a ele, ó, saiba e entenda que a partir da promulgação que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, porque nós vimos ali que foi através do decreto de Artaxerxes, né? E continuando ali no Daniel 9:25, diz, ó, que até ungido o líder, no caso Jesus, haverá 7 semanas, 62 semanas, que são os 483 anos. E lá será reconstruída assim ruas e muros, mas em tempos difíceis, que tudo isso aqui nós lemos em Daniel 9:25. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ter entendimento. Você passa a entender bem, inclusive você saber o que é tardes e manhãs que é explicado para você. E você passa o Espírito Santo trabalhar na sua mente, você passa a manusear melhor as escrituras, ter entendimento. E não é só isso que você ganha quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor. Você ganha de Deus esse presente. Deus dá esse presente para você, meu amigo, minha amiga, que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.